Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Bignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Bignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Olá, queridos, bom dia, bom dia, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um dia de estudo bíblico, mais um dia de vitória nos desafios da vida com o nosso querido amigo Reverendo David. Queremos então iniciar aí essa manhã, vamos orar? Logo depois da oração, já vamos convidar o pastor Davidson para que esteja aqui conosco. Ele vai falar aí de uma sugestão ou algumas sugestões de presentes. Natal está chegando, aí talvez você fique perguntando assim, e o que eu vou dar de presente? Então, o pastor Davidson, o reverendo Davidson, ele vai vir já com algumas sugestões aí de presente. Vamos orar então? Paizinho querido, obrigado por essa manhã, obrigado por este dia, obrigado por esta quarta-feira que se inicia. Obrigado, Senhor, porque até aqui a tua bondosa mão tem estado conosco, nos fortalecendo, nos impulsionando a continuar a caminhada da fé. Obrigado, Senhor, porque ao longo desses meses que se passaram, o Senhor esteve conosco, fazendo total diferença em nossas vidas. Queremos pedir então, Senhor, nos ensina cada vez mais
a nos apegarmos a Ti, através, inclusive, Senhor, da orientação, da instrução que o Senhor nessa manhã nos dará por meio do Teu Filho, Teu servo, o reverendo Davidson. Usa-o com graça, com sabedoria, usa-o, Senhor, com autoridade vinda da Tua parte, e que toda palavra que sair dos seus lábios, toda frase, construção de frase, alcance, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, e que possa, Senhor, promover transformações na nossa vida. Aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, permita, Senhor, que através da tua palavra mencionada nessa manhã, assim aconteça. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, vamos lá. Vamos convidar aí o reverendo Davidson. Deixa eu colocar ele aqui em tela. Bom dia, reverendo Davidson. Tudo bem? Bom dia, pastor Aderson. Bom dia a todos. Deus nos abençoe no dia de hoje. Joia. Hoje, quarta-feira, né? 6 de dezembro. O final do ano chegou. E aí eu fiquei sabendo, reverendo Davidson, que você tem aí algumas sugestões para aqueles irmãos e amigos que estão querendo aí dar um presente, mas não sabem exatamente o que presentear. Quais são as suas sugestões? Olha, temos boas sugestões de presente de Natal aqui, pastorada. Olha só. Primeiro é o livro que a gente está usando para terminar, né? No caso, a gente está terminando nessa live esse livro aqui, Vitória nos Desafios da Vida. E todos os irmãos que estão nos acompanhando aqui sabem como está sendo bênção para estarmos acompanhando cada aula, né? Cada capítulo desse livro aqui. Já estamos terminando no nosso encontro de hoje, então aproveite, né? Você pode ainda fazer a sua encomenda para presentear, né, alguns irmãos aí, algumas pessoas, ou presentear você mesmo, né? Por que não? Com esse livro, Vitória nos Desafios da Vida. Tem também o formato e-book. Se você for comprar na Amazon no formato e-book, você ainda consegue um preço melhor e recebe o livro digital no mesmo minuto ali que você comprar, tá bom? É um livro muito interessante e tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Além desse livro aqui, que é baseado nos nossos estudos atuais, nós temos aqui, ó, Guardadas pelo Amor. Nós vamos usar esse material também aqui para algumas poucas lives que teremos aqui, tá? É um livro específico para mulheres. Então, você pode dar para sua esposa, pode dar para sua filha, não é? Você que é filha, pode dar também, ó, compra dois, um para você e um para sua mãe, entendeu? Vai ser bênção também para a vida de vocês. Ó, Guardadas pelo Amor, descobrindo a inexpugnável proteção divina, tá bom? Uma mensagem poderosa que vai falar o coração de vocês, nossas irmãs, nossas mulheres, né? Minha esposa fez uma devocional baseada nesse livro e ela foi muito edificada já, ter sido uma bênção, né? Para muitas pessoas. Olha só, temos aqui o nosso combo, né? Nosso combo especial, ó, do Salmo 91 e o Salmo 23 também, totalmente comentados com base na língua original em hebraico. Aproveite, ó, o Salmo 23, esse aqui é o último exemplar e ele já está vendido. Vou enviar hoje, não é? Para o irmão de outro estado que comprou. Então, olha só, lá do Nordeste, não é? Então, adquira os dois livros, ó, Proteção Divina no Curso da Vida e também Revelações Originais do Salmo 23. Então, o Salmo 91, que é esse aqui, e mais o Salmo 23, completamente baseados na língua original em hebraico, é um estudo feito em profundidade. Muito provavelmente, o estudo mais profundo desses dois salmos é a língua portuguesa, tá bom? Então, você faça contato comigo pelo WhatsApp 021 998 58 5402. 021 aqui no Rio de Janeiro, 998 58 5402. Eu terei prazer de enviar informações e se eu tiver aqui em estoque, eu envio para você o livro no mesmo momento que você fizer a compra dos livros, tá bom? Que seja bênção para o seu Natal, em nome de Jesus.
Joia, 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 joia. Muito bom. Pastor Davidson, a partir de agora, fique à vontade para ministrar aos nossos corações, tá bom? E aí eu vou saindo de cena devagarzinho, devagarzinho. Quero dar bom dia aí para a Áurea, que já está aí conosco. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Outros irmãos, por certo, que vão se conectar aí no decorrer aí da nossa programação e ainda outros no decorrer do dia. O pastor Davidson já liberou, já mandou o link, já estou liberando. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida nessa manhã também. Muito bem, pastor Aderson. É bom estarmos aqui, né? Estarmos em mais um estudo. Estamos aqui finalizando o nosso livro Vitória nos Desafios da Vida, mas dessa vez eu não irei usar o resumo, tá bom? Eu estarei falando com vocês sobre um texto, material muito bom aqui que eu achei, que vamos falar sobre a nossa vitória final, é a conclusão do livro, falando sobre a vitória final, né? Eu quero começar lendo já com os irmãos aqui o texto de João 14, versículos 1, 2 e 3, tá bom? Para a gente começar a falar da nossa vitória final, a nossa bem-aventurança no final dos tempos, né? Que já é um aspecto, uma pegada escatológica, o que nos faz lembrar da nossa série anterior, né, de uma série anterior que fizemos sobre o livro do Apocalipse. Não é? Então, é bem interessante também você fazer o resgate, né, dessas séries que nós temos feito aqui nas lives com a Igreja de Aracruz. Né? Bom, o texto diz assim, ó, João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aqui, naturalmente, é o nosso Senhor Jesus falando, né? Versículo 2, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. Versículo 13, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, aqui a segunda vinda de Cristo, né? E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Né? Então, aqui Jesus falando com os seus discípulos e também, né, deixando essa mensagem importante para cada um de nós hoje em dia. Ele fala sobre o céu. Na casa do meu pai há muitas moradas. Né? Aqui, essa casa do pai dele é uma forma metafórica de se referir aos céus. Né? Acabei mudando aqui, mas deixa eu voltar lá depois. Então, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Então, na verdade, o que a gente está percebendo aqui é que o Senhor Jesus já nos preparou um lugar, e esse lugar é muito importante para nós, porque é o nosso prêmio, é a nossa vitória final. Né? E ele já nos prometeu, já que há muitas moradas na casa do Pai, lá no céu, né? Essas moradas já existem lá, né? Ou seja, se não fosse assim, ou seja, se não existissem essas moradas todas, ele teria dito diferente, ele teria dito que ia preparar lugar para a gente ainda. Mas ele não precisa dizer que vai preparar, porque essas moradas já existem. Então, o céu, desde antes da fundação deste mundo, o céu já existe e já tem o lugar preparado para nós lá no céu. Tá bom? É isso que Jesus está dizendo aqui. Por isso que no versículo 1 ele disse que nenhum discípulo de Jesus precisa ficar com o coração agitado. Turbado é agitado, né? Coração agitado, temeroso, o coração ansioso, não precisa. É só crer em Deus e também crer em Jesus. Por quê? Porque o mais importante, que é a nossa vitória final, já está garantida lá no céu, não é? Então, aqui vem essa parte aqui que eu quero ler com os irmãos, que é a parte que a gente vai basear o estudo de hoje, onde a gente vai ver aqui, ó, que é como que se processa a bem-aventurança dos salvos. Vocês conseguem ver aqui, não é? Conseguem ver aqui o tamanho da letra, que ela está um pouquinho menor.
Mas eu acho que dá para aumentar. Conseguindo aumentar aqui, ó. Fica mais confortável para a leitura dos irmãos, né? Então, olha só, o que nós temos aqui, que coisa boa, né? A bem-aventurança dos salvos é o nosso tema de agora, né? Então, nesse mundo, a gente passa por muitas dificuldades. Eu tenho certeza que você passa por muitas lutas, né? Você tem muitas lutas ao longo da sua vida, mas o que nos espera em termos de vitória é a vitória final. Então, nós vamos colecionando várias vitórias ao longo da nossa vida, algumas dificuldades também, algumas derrotas também, mas principalmente as vitórias que vamos alcançando ao longo da nossa vida. Bênçãos do Senhor, livramentos do Senhor, a graça do Senhor revelada a nós. Então, são pequenas vitórias que nós vamos alcançando ao longo da vida. E agora, mas não termina por aí, né? A vida do cristão não fica só com as vitórias que nós colecionamos aqui na Terra. Mas também nós temos a vitória final. Esse é o nosso objetivo no final, né? Alcançar essa vitória final que é o céu. Eu, inclusive, costumo dizer que o céu é a resposta de todas as nossas orações. O céu é a resposta de todas as nossas orações, tá? Então, toda luta que você enfrenta hoje vai ter um fim. E esse fim é um fim glorioso, é o fim celestial que está preparado para a vida de cada um de nós, né? Veja que benção. Então, ó, bem-aventurança aqui é felicidade, né? Então, a felicidade dos salvos que herdarão os céus no final de tudo, né? Então, o céu é um lugar onde não entrará nem pecado e nem injustiça, não é? Então, se você luta contra o pecado hoje, não vai ter pecado no céu. Isso é parte apenas do nosso passado, não é? E também, deixa eu acertar aqui a câmera, que acabou mexendo aqui. E também, se você enfrenta injustiças hoje, você também não terá injustiças no céu, porque tudo será uma bênção, né? Lá no céu, onde estaremos vivendo. Então, ó, no céu não entrará coisa alguma que seja impura, que seja pecaminosa, que seja errada, né? Nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Veja o que diz o texto, né? É Apocalipse 21, 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, esse livro da vida do Cordeiro são aqueles que estão habitando lá. Porque o livro da vida, na época passada, na época do Antigo Testamento, o que era o livro da vida? O livro da vida era uma espécie de lista dos que estavam vivos ainda na cidade. Então, quando alguém morria, o nome era riscado do livro da vida, ou seja, o livro que compunha todos os habitantes. E em épocas que existiam muitas guerras, né, no mundo antigo, muitas conquistas, então manter esse livro atualizado era muito importante para a cidade, para saber de verdade quem morreu e quem está vivo, que ainda precisava, né, dos cuidados do governo, né, no caso ali, sendo um reino ou sendo uma tribo, na época ainda mais primitiva. Mas o fato é que esse livro da vida do Cordeiro é uma representação desse livro da vida dos tempos antigos. Ou seja, no céu, todo mundo que vai entrar no céu, né, que vai estar no céu, nós queremos que nós estaremos lá, esses, então, estão sob o perfeito controle de Deus. Deus sabe já perfeitamente todos os que estarão lá no céu junto com ele, né? Porque eles já estão no livro da vida do Cordeiro, ou seja, aqueles que já receberam a vida eterna, que é a vida proporcionada pelo Cordeiro de Deus. No caso aqui, né, é uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Bom, nada do que seja imune entrará ali, nem quaisquer consequências do pecado também, tá? Inclusive, nessas consequências aqui, ó, Deus enxugará de seus olhos toda lágrima.
Então, toda tristeza, toda luta, todo luto também que você enfrenta aqui na terra, Deus enxugará os nossos olhos, né? Dos seus olhos, dos meus olhos também. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas, é o que diz aqui em Apocalipse 21, versículo 4 também, né? Tudo será então perfeitamente limpo, apagado da nossa história, toda tristeza, toda maldade, toda corrupção, não é? Tudo isso será extirpado da nossa experiência, tá bom? Então, o céu é um lugar onde não entrará nem pecado e nem injustiça. Além disso, no céu, que é a nossa vitória final, né? No céu, nós gozaremos a posse de todo o bem positivo. Toda a bênção que o Senhor separou para nós e nos prometeu ao longo da nossa vida, nós receberemos tudo lá no céu, né? De uma vez só, olha só, no céu você gozará toda a posse de todo o bem positivo. Então, olha só, ali nunca mais haverá maldição. Não haverá maldição, não haverá pecado, não haverá nada disso, né? Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão, e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Né? Ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo o sempre. Olha só, olha o tipo de verbo que está aplicando a nós, né? Nós reinaremos com Cristo. Então, se Cristo reinará, nós reinaremos com ele, porque somos co-herdeiros de Cristo, né? E qual o período de duração do nosso reinado com Cristo? Para todo sempre. Não é por um tempinho só, é para todos sempre. Olha só o que diz aqui em Apocalipse 22, de 3 a 5, né? É o que a gente acabou de ler. Não haverá mais maldição, né? E verão o seu rosto, nas suas testas estará o seu nome, né? O nome de Cristo na nossa testa. Ele não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz, de sol, porque o próprio Deus, né, nos iluminará, tá bom? Isso para todo sempre. Então, toda essa promessa aqui, ela será cumprida quando chegarmos no céu. O problema, o pastor Aderson deve concordar comigo, que o problema é que muita gente quer essa bênção aqui agora na Terra, né? Na Terra não tem essa bênção, pelo menos eterna. Ninguém vai reinar aqui na Terra eternamente, né? Isso aqui é uma promessa para o futuro, para o céu, tá bom? Então, é muito importante a gente entender que há etapas para cada promessa da Bíblia. Há promessas que são aplicáveis a nós aqui, enquanto estamos nessa realidade na Terra. Nós que amamos e servimos a Jesus, né? Então, para essas promessas que são aplicáveis aqui, a gente pode esperar tranquilamente, pode contar que o Senhor nos abençoará, vai nos dar livramento, vai nos dar uma bênção ou outra, pode nos dar uma cura, pode nos abençoar de alguma forma, né? São as pequenas vitórias que vamos colecionando nessa vida, nessa terra. Mas a vitória final mesmo, ela vem no céu, ela vem lá no final, né? A vitória definitiva, nosso livramento final de tudo o que ainda nos aflige nesse mundo, essa bênção teremos lá no céu, tá bom? O céu será, dessa maneira, a resposta perfeita a todo desejo santo. Então, tudo que você deseja, que é um desejo santo, você receberá no céu, tá? Por isso que eu digo que o céu é a nossa resposta final a todas as nossas orações. Ou até posso dizer que é a resposta definitiva de Deus para todas as nossas orações. O problema, né, pastor Aderson, é que para poder chegar no céu, a pessoa precisa morrer aqui na terra. E o povo não quer muito morrer aqui na terra, né? Então, fica aqui uma lição para a gente, né? Se queremos o céu, as bênçãos celestiais, a gente precisa estar pronto para que a gente possa abrir mão da nossa vida aqui, né, com uma semente que nos trará, então, a vida de verdade, a vida com o V maiúsculo, que é a vida que receberemos
no céu, né? Então, o céu será, dessa maneira, a resposta perfeita a todo o desejo santo que nós temos de estarmos na presença de Jesus, né? Para os cansados, o descanso eterno. Para os tristes, o lugar onde Deus enxugará toda lágrima. Para os que sofrem, o lugar em que não haverá dor. Para os erros e as faltas de um serviço sincero, ainda que imperfeito, o trono de Deus estará ali, e seus servos o servirão. Veja que bacana, né? Toda obra é feita em sua presença e sob a aprovação do seu sorriso. Para os que estão perplexos e confusos por incertezas e desenganos da vida, promete-se que não haverá mais noite, porque Deus lhes dá a luz e reinarão com ele para sempre, né? Veja que fantástico a gente perceber que o céu, portanto, é a resposta perfeita a todo o desejo santo que nós temos aqui na Terra, né? Além disso, o céu é um lugar de comunhão perfeita uns com os outros. E temos aqui 3 passagens bíblicas, né? Veja aqui Hebreus 12, 22 e 23. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a Universal Assembleia de Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, o céu é um lugar de comunhão perfeita que nós podemos ter uns com os outros. Além disso, temos também o texto aqui de Mateus 8, versículo 11, né? Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, né? Então, há aqui comunhão entre muitos irmãos, né, que estarão todos presentes lá no céu, porque um dia foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, esses 2 versículos aqui, esses 2 textos aqui, afirmam que será inviolável a personalidade de cada remido. Os instintos sociais que nos caracterizam aqui não serão removidos, mas serão intensificados. Reconheceremos uns aos outros e nos misturaremos com os que, como nós, foram lavados no sangue do Cordeiro e amaram a Deus acima de todas as coisas. O último versículo aqui desse trecho é 1 Coríntios 13, versículo 12. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Olha que interessante, né? Então, essa passagem aqui nos garante que no céu conheceremos de um modo perfeito, assim como Deus também nos conhece. Então, a gente vai conhecer tudo de modo mais perfeito. Provavelmente ainda haverá mistérios que Deus reservou a si mesmo, né? É provável. Mas o fato é que tudo que hoje é mistério para nós receberemos resposta concreta, real, patente, quando estivermos no céu. E aqui vem aquela discussão, né? Será que nós nos conheceremos uns aos outros? Essas passagens aqui dizem que sim, nós nos conheceremos uns aos outros. Então, alguns vão perguntar, mas se eu vou conhecer uns aos outros, eu vou lembrar de algum parente meu que não foi salvo, que não foi para o céu. E, portanto, eu vou saber que ele está sofrendo a eternidade no inferno. Se ele está sofrendo no inferno a eternidade, e eu estou no céu, e eu lembrar disso, lembrar desse meu parente, eu vou sofrer no céu. Não, isso não vai acontecer. Não há possibilidade alguma de haver nenhum tipo de sofrimento no céu. Por quê? Porque você ficou insensível de uma hora para outra? Não. Nós já vimos aqui que os nossos vínculos emocionais vão ser até intensificados no céu. Porque os vínculos, né, emocionais que sejam bons, né, que sejam as emoções boas. Então, como é que pode acontecer isso? Porque a chave vai ter sido virada, entendeu? E que chave é essa? A chave dos meus sentimentos. A chave do modo como a minha mente processa a realidade. Então, tudo que me prende hoje, a tristeza, a mágoa, a preocupação, a ansiedade, todo o mal, né, que nós enfrentamos hoje, isso vai ser apagado.
E o nosso vínculo no céu, o nosso vínculo emocional, é o vínculo emocional de quem, de nós nos conhecermos como irmãos, e não eu ficar preso à minha família como eu conheci aqui na Terra. Então, se um parente meu, né, se perdeu e não esteve com Cristo, portanto não vai herdar o céu, esse tipo de sentimento ele já vai ter sido virado, a chave já vai ter sido virada. E eu vou me alegrar, não pela petição do meu parente, mas eu vou me alegrar porque eu estou junto com os meus irmãos da fé. Tá? Então, o vínculo emocional não vai ser mais dos parentes humanos, mas vai ser o vínculo emocional com os meus irmãos em Cristo. Tá? A chave vai ter sido virada. Por isso que não vai haver sofrimento no céu, ainda que os textos da Bíblia aqui demonstrem com certa clareza de que sim, nos lembraremos uns dos outros quando chegarmos no céu, porque haverá plena identificação. Olha aqui Mateus 8:11, né? Muitos virão do Oriente, do Ocidente, ou seja, aqui marcas de localização, né? Marcas geográficas, e assentar-se à mesa com Abraão. Aqui Abraão será plenamente reconhecível. Isaac e Jacó também, né? Todos no reino dos céus, tá vendo? Então haverá pleno reconhecimento do rosto, tanto dos patriarcas, quanto também de todos os que estiverem no céu, tá? Bom, além disso, o céu é a casa do Pai e a Nova Jerusalém também, né? O céu é a casa onde Deus mora, é o ambiente, né, onde Deus está, e a Nova Jerusalém, ela desce dos céus, né? Ela vem dos céus. Então, o autor da carta aos Hebreus, em 11:10, né, afirma que os santos do Antigo Testamento esperavam pela fé a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. O apóstolo Paulo, né, o apóstolo João viu essa cidade santa, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como jaspe cristalino. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra também. Não é? Isso aqui está em Apocalipse 21, 7, 11 e 24. Tá? Essa seleção aqui. Não é? Então, tanto Hebreus promete a Nova Jerusalém, quanto também João viu essa cidade em Apocalipse. E viu aqui o esplendor dessa Nova Jerusalém. Não é? Não mais a Jerusalém terrestre, que foi conquistada mais de 50 vezes ao longo da história, né? Não mais essa Jerusalém, né, que foi reconstruída mais 20 vezes também ao longo da história, mas a Jerusalém definitiva, a Jerusalém final, a Nova Jerusalém. Tá? Ela está nos céus e está nos aguardando também para quando chegarmos lá. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Pignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Pignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos.
Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. O céu, portanto, porque está nos aguardando, é a nossa pátria celestial, tá? O céu é a pátria celestial que aguarda a cada um de nós. Veja o que Deus tem preparado para nós, né? Essa bênção aí do céu e toda essa maravilha que nos aguarda na eternidade, né? Diz a Bíblia que os heróis da fé do Antigo Testamento não alcançaram as promessas, mas viram-nas de longe e as saudaram, né? E confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria. Por quê? Porque são peregrinos, né, na terra. Então, estão buscando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de voltar. Tá? Aqueles que foram expatriados, né? Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado de seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. Olha só, cidade preparada por Deus, né? Ele já preparou essa cidade para quem pertence a Cristo. Entendeu? Não vai preparar ainda não, já está preparado, a cidade já existe. Já está preparada para nós, ela só está nos aguardando chegar nela. Como de fato, né, o país está pronto para o peregrino, para que ele chegue e encontre o país já pronto e apenas se instale ali. Nós também temos uma pátria, a pátria celestial, que já está pronta para a gente. A gente só precisa chegar lá e precisa conhecer e viver nessa nova cidade. Esse texto aqui, ó, que a gente leu aqui, né, está em Hebreus 11, de 13 a 16, tá bom? Onde fala que essa cidade já está preparada também para nós. Como de fato Jesus disse, né, que já existem vários lugares no céu, né, várias moradas, e tudo preparado para a gente. Então a gente só precisa manter a fé para chegar lá, né? É isso aí. Deus habitará com os glorificados. Olha só, o céu, que é o ambiente da nossa vitória final, já está preparado para nós. Nesse céu, onde nós viveremos a eternidade, Deus habitará conosco, nós que somos os glorificados, que receberemos a glória celestial, né? Deus já habitará conosco. E isso para sempre, tá? Então, não seremos... Não é Deus mais agindo esporadicamente conosco, ainda que habitando conosco através do Espírito Santo hoje, né? Mas é mais do que isso. É a gente que vai estar com ele lá no ambiente dele, no céu, tá? A gente, portanto, vai estar livre de toda a situação, de toda a amarra que nos prende ainda a esse mundo, né? A essa realidade. Então, Deus habitará com os glorificados para sempre. Não haverá mais nenhum tipo de tristeza, choro, sofrimento, mas é só felicidade, tá bom? Não haverá preocupação, ansiedade, luto, nada. Tudo é bem-aventurança a partir do momento em que chegamos na Nova Jerusalém, no nosso céu, né? No céu que Deus preparou para os servos dele, tá? Então, Deus habitará com os glorificados. Olha só. Olha a promessa que ele fez, né? Isaías 66, 22 já falava isso. Como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Veja só, né? Quem está em aliança com Deus, através de Cristo, receberemos então novos céus e a nova terra, né? Tudo já separado para a gente. Isaías 66, 22 fala isso. Também tem o texto de Apocalipse 21, 3, que corrobora o que o profeta Isaías disse, né? Deus habitará com eles
E eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Né? Então, olha só a chave aqui: Deus habitará com eles. Eles quem? Os glorificados em Cristo, aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Esses estarão vivendo com Deus para todo sempre. Né? Todos seremos, sem exceção, o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Né? Uma identificação eterna, completa, totalmente perfeita, né, que teremos com o Senhor. Tá bom? Aqui, em se tratando da Nova Jerusalém, não devemos nos esquecer de que outros santos, além da igreja, habitarão nela. Os santos do Antigo Testamento anteviram pela fé essa cidade e a desejaram. A Bíblia diz que Abraão esperava uma cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Olha aqui, Hebreus 11:10, né? É uma cidade que Deus preparou, inclusive Abraão já tinha visto essa cidade pela fé, né? Nós também enxergamos essa cidade pela fé. O apóstolo Paulo, ao fazer um contraste entre a Jerusalém terrena e a celestial, em Gálatas 4, dizendo que aquela escrava com seus filhos confirma a promessa de uma cidade melhor, a morada dos remidos, afirma ele, mas a Jerusalém de cima, que é a mãe de todos nós, é livre. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui, em Gálatas capítulo 4, aqui tem vários versículos aqui, mas temos tempo, vamos dar uma olhadinha. Né? Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então, o herdeiro é criança, é herdeiro de tudo, mas ainda é parecido com o servo, porque é criança ainda, né? Não pode usufruir plenamente de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo pai. Né? Aqui ele está usando uma argumentação. Né? Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aqui se refere a Jesus, né? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, isso aqui é promovido por Cristo, tá? Para remir os que estavam debaixo da lei, ou seja, os judeus, né, que estavam debaixo da lei, sem remissão dos seus pecados, porque a lei aponta o erro e aponta como fazer o sacrifício para poder se purificar do erro, né, do pecado. Mas a adoção de filhos, é Jesus que nos dá, né? E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, o Filho maiúsculo aqui, né, Jesus Cristo, que clama Abba, Pai. Abba é uma expressão aramaica, que significa pai, ou paizinho, né? O paizinho com intimidade. E pai aqui é para reforçar a ideia do Pai Celestial. Né? Então, no caso, Cristo nos revelou, né, em nossos corações que nós clamamos, né, ser Abba Pai, ou seja, Pai com intimidade, não apenas o Pai distante e até o Pai rigoroso, né, mas um Pai que nos ama, que está propício a nós. Então, olha o que diz aqui o versículo 7. Assim que já não é mais servo, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, temos aqui essa promessa de herança de Deus em Cristo que está reservada a nós, né? Mesmo que nós sejamos gentios e não judeus. Mas quando não conhecieis a Deus, ou seja, né, servimos aos pagãos, aos ídolos, né, ou simplesmente ao nosso coração, né? Quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses, ou seja, deuses falsos, né? Deuses pagãos aqui, que não existem de verdade. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, porque na verdade é Deus que nos conhece, né? Muito mais do que nós tentamos conhecê-lo.
como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Né? Aqui está argumentando contra aqueles que queriam fazer com que os judeus que os gentios se tornassem primeiro os judeus antes de se converterem ao cristianismo. Né? E Paulo está argumentando aqui que não. Não é que o judeu está errado ou que tem que jogar fora a lei, não é isso. Mas é que aquele que é gentil não precisa passar pela conversão ao judaísmo antes de aceitar a Cristo como Senhor. Não precisa desse caminho, né? O gentil, mesmo com a sua história, né, como gentil, ele pode aceitar a Cristo diretamente, sem precisar se tornar um judeu antes. Tá? É isso que Paulo está argumentando aqui em Gálatas, capítulo 4. Então, aqui o versículo 10. Guardai dias e meses e tempos e anos. Aqui falando sobre os judeus, né, que ficam sempre guardando as festas. Receio de vós que não haja trabalho em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, ou seja, judeu, né? Paulo era judeu. Nenhum mal me fizestes, né? Ou seja, Paulo está falando aqui com os judeus, irmãos dele, né? E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em enfermidade da carne, né? Porque lá na Galácia existiam tanto judeus que eram cristãos e serviam o Cristo lá na Galácia, como também gentios, né, especialmente. E não rejeitastes nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne, antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo, né? Ou seja, aqui é uma questão da hospitalidade, né? Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarias os vossos olhos e vos darias, né? Ou seja, fariam de tudo por ele, né? Claro que aqui é um exagero. Fiz-me acaso o vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles, né? Aqui já fala aos gentios, né? Eles são os judeus que têm zelo por vós, é que os judeus convertidos, né, os judaizantes, que têm zelos pelos gentios. Não como convém, não é? Mas querem excluir-vos, excluir os gentios, para que vós tenhais zelo por eles, né? Ou seja, querendo fazer deles também judeus antes de se tornarem cristãos. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, né? Aqui se refere aos cristãos gentios que precisavam aprender muita coisa para poder agradar a Deus, né? Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me o que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Né? O filho de Abraão da escrava era Ismael, que foi inclusive desterrado, né, por Abraão, amado de Deus, e o outro da livre, que era Isaque, era o filho da promessa. Né? Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Ou seja, segundo a carne é segundo a decisão errada, né, de Sara com Abraão e forçar a barra lá. E o da livre, né, da própria Sara, é o filho legítimo, né, da promessa mesmo. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Eita, deixa eu voltar aqui, né? Estamos lá no versículo 26. Acabei perdendo aqui, deixa eu... Versículo 26, ó. Mas a Jerusalém, que é a de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Aqui é uma referência
o Monte Sinai, né, por ser um monte que fica lá na Arábia, perto ali do Egito, né, o Monte Sinai fica ali, não fica em Jerusalém, né? Era até incorporado geograficamente a Jerusalém, mas não era propriamente de Jerusalém, né, no início. Agora, a Jerusalém mesmo, né, onde fica lá o templo, ele faz uma comparação aqui que é de cima, né, é o da promessa, a qual é a mãe de todos nós, ou seja, se refere a Jerusalém como Sara e se refere ao Sinai como Agar, né? É uma alegoria que ele faz aqui para poder facilitar o entendimento daqueles que tinham que eram cristãos, mas que tinham origem judaica, né, lá na Galácia. Versículo 27, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as da que tem marido. Aqui é uma profecia também, né? Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Então os judeus são equiparados a Isaque, filhos da promessa, e os gentios equiparados a Ismael, filhos também, só que filhos da carne, né? Bom, versículo 29, mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Ele está aumentando aqui a comparação, né? Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Aqui é uma referência, né, novamente, a Ismael lá no passado. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Né? Paulo aqui está argumentando em termos de fazer, né, com que os gentios que se convertiam pudessem também se colocar na condição de filhos da promessa, apesar de filhos também, né, que não são propriamente naturais, né, mas filhos, como Paulo também diz em Romanos 11, que foram enxertados, né, foram galhos da oliveira, no caso dos gentios, oliveira brava, que foi enxertado na oliveira verdadeira para que pudesse, então, dar frutos, né? É mais ou menos essa a ideia. O autor da carta aos Hebreus faz referência aos santos do Antigo Testamento com essas palavras também. Veja aqui Hebreus 12, 22 e 23, né? O texto diz: mas tens chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal Assembleia da Igreja dos Primogênitos escritos nos céus, tendo chegado a Deus, o justo juiz, o juiz de todos, aliás, e os espíritos dos justos aperfeiçoados, né? Novamente aqui se refere à cidade santa, a Nova Jerusalém, moradia de nós, servos do Senhor, né? Já estamos chegando aqui ao final, né? Estas palavras dão a entender que na Nova Jerusalém habitarão a igreja, os santos do Antigo Testamento e também os anjos, tá? Entre os santos do passado, que moraram na cidade celestial, estarão muitos não-judeus, como Enoque e Jó, e muitos judeus também, como Abraão. Lembrando que Jó, por exemplo, era edomita, né? Não era judeu. Bom, Enoque também. Enoque existiu antes de Abraão, né? Então ele não era judeu também, porque os judeus começaram, a linhagem judaica começou com Abraão, tá bom? Muito bem, esse era o conteúdo, pastor Aderson, do que eu queria passar para os irmãos. Eu gostaria agora que o pastor Aderson tomasse a frente para o encerramento. Amém, queridos. Bom dia, bom dia. Quero dar bom dia a alguns irmãos que já estão conosco ou que deram uma passada aqui, né? Como eu falei, a Áurea esteve aí conosco, também a Nilce Marques Lima Machado, também a Ilma, nossa irmã Ilma Dias, a Zilmar Guimarães também. Quero dar bom dia à sua casa, à sua família. A Rosilane Melo, bom dia também, Rosilane Melo. Esteve aí também conosco, eu não sei se está, né? A Luciana Vargas, a Ilma Guimarães,
que também estiveram ou estão conosco, enfim. Que o Senhor, nosso Deus, abençoe aí a vida de cada uma de vocês. É comum eu abrir espaço para se alguma irmão quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade para fazê-lo, né? Nesse momento. E aí, enquanto isso, apenas dar aí alguns avisos, né? O primeiro aviso é que hoje nós estaremos encerrando o estudo Vitórias nos Desafios da Vida, com o nosso reverendo Davidson, e na próxima semana ele estará conosco, mas nós teremos aí 2 encontros que vão falar a respeito desse momento em que nós estamos vivenciando, que são os preparativos do Natal, a questão da encerramento de um ciclo e o recebimento de um novo ciclo que nós chamamos de Ano Novo. Não fique de fora, participe também desse encontro. E depois nós vamos entrar de recesso. Muita atenção, hein? Porque nós vamos entrar de recesso já ali próximo aí à questão do Natal, ok? Então, a quarta-feira que antecede o Natal, nós não estaremos juntos e só iremos retornar depois do Carnaval, tá bom? Que isso, pastor Anderson? Mas aí vai ser muito tempo. Calma, deixa eu explicar. Em janeiro eu estou de férias. Então, já que eu estou de férias, eu acho que eu mereço aí um pouquinho de descanso no sentido de renovar as energias, recarregar a bateria, certo? E aí, quando eu retornar de férias, praticamente já vai estar próximo do Carnaval. E aí fica chato a gente começar a dar uma parada para depois engajar. Então, qual é a ideia, né? Conversando aí com o reverendo Davidson. A gente volta, então, logo na primeira quarta-feira depois do Carnaval. Quarta-feira de cinzas não conta, hein? Quarta-feira de cinzas não conta. Primeira quarta-feira, logo depois do Carnaval, e aí nós vamos engatar e vamos até o final do ano, se Deus assim permitir. Tá bom? Então, só recapitulando, teremos mais 2 encontros. Agora encerramos hoje, né, a exposição do Vitórias nos Desafios da Vida, livro do reverendo Davidson. Teremos mais 2 encontros, e aí com temas voltados aí para o Natal, para o Ano Novo. Depois nós estaremos de recesso, depois entraremos de férias, né, e aí só vamos retornar após o Carnaval. Primeira quarta-feira após o Carnaval. Ok? Eu acho que eu falei tudo. Não tem nenhuma pergunta, pelo menos aqui nos comentários. Eu quero agradecer aí ao pastor Davidson, reverendo Davidson, por estar aí conosco, nos abençoando, compartilhando conosco aí as verdades da palavra de Deus. Uma das coisas que ele comentou ali, que eu fiquei a pensar, estou a pensar, né, ou algumas questões no céu, né, a respeito do céu. Nós precisamos ter com muita clareza que no céu não vai entrar pecado, não vai entrar dor, não vai entrar luto, nada disso faz parte do céu. É uma alegria plena, verdadeira. E uma outra coisa também que muito me chamou a atenção, sim, nós vamos reconhecer as pessoas, mas não com essa mente que nós temos, é como se a nossa mente fosse aperfeiçoada, de modo que algumas coisas nós não vamos sentir falta, é uma espécie de esquecimento. É isso mesmo, pastor Davidson? Na verdade, eu não creio que seja um esquecimento, né? Mas vai ser mesmo uma mudança de chave, né? Como eu expliquei lá na aula. Ou seja, o seu coração não vai estar preso à realidade, às tristezas, às lutas daqui da Terra, no passado, entendeu? Mas estaremos com essa chave mudada. Portanto, eu vou lembrar, mas não vou sofrer, porque eu vou estar numa nova etapa. É como, por exemplo, tudo aquilo que você levava em conta quando você era criança, que era valoroso para você, um brinquedo que você gostava, um doce que você gostava, um desenho que você gostava de assistir, e você lembra disso aí, né? Lembra do quanto você gostava e tal, mas é uma lembrança distante, que não te afeta mais hoje, entendeu? Mais ou menos isso. Você vai até lembrar,
acredito eu que você vai lembrar, mas isso não vai te afetar, entendeu? Não vai trazer tristeza, porque você está no céu, lá não tem tristeza, não tem dor, entendeu? Joia, joia, joia. Hashtag fica a dica aí para o senhor aprofundar mais ainda essa questão aí, porque eu imagino que alguns irmãos também tenham dúvidas, né? Vai haver lembrança, não vai haver lembrança? Como é que é essa lembrança? Hoje nós temos uma informação nova, que até então nunca ouvi alguém fazer a exposição dessa forma. A virada de chave, né? A virada de chave. Então, isso é muito importante. Talvez coloque aí na esteira lá de compartilhamento de exposições bíblicas um estudo sobre isso, né? O que acontece quando chegar no céu, né? Ou que, assim, a Bíblia aponta, digamos assim, né? Porque nem tudo está revelado, não é verdade, pastor Davis? Algumas coisas a gente vê aí por conta daquilo que a Bíblia fala, mas só que Exato, é. Alguma coisa ali é mistério, né? é verdade. Aí, de repente, vale a pena e, de repente, o irmão vir e começar a trabalhar também esses pontos. Que bacana, que bacana. Irmãos, então nós vamos encerrar. Eu vou pedir ao pastor Davidson para fazer suas últimas considerações. E nas considerações, eu peço a gentileza ao pastor Davidson para que possa, mais uma vez, compartilhar com os irmãos sugestões de presentes para quem está em dúvida do que vai dar, do que não vai dar e tal. Então, fique à vontade. E depois que o irmão fizer isso, eu peço também a gentileza que esteja orando, agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos, orando, e eu quero compartilhar com os amados irmãos aqui no live de hoje, embora esse não seja o foco, a Celeste, esposa do pastor Benoni, conselheiro do DEM, ela passou ontem por uma intervenção cirúrgica, graças a Deus está bem, que Deus continue cuidando dela nesse pós-cirúrgico, no processo de convalescência, tá bom? Pastor Davidson, suas considerações finais, meu amigo. Opa, prazer, né? Estar indicando aqui os livros novamente. Então, ó, você pode fazer contato comigo pelo telefone aqui no Rio de Janeiro, 021 998 58 5402. E eu vou indicar para vocês os meus livros, né, de presente de Natal. Aqui, ó. Estamos fechando hoje o livro Vitória nos Desafios da Vida. Esse livro aqui eu não vou mais trazer aqui para recomendar, não é? Porque nós estamos fechando hoje. Mas você pode fazer contato a qualquer momento para você adquirir o seu livro Vitória nos Desafios da Vida. Se essa série aqui foi bênção para você, eu acho que foi, pelo menos temos recebido feedback de que tem sido uma bênção esses estudos, né? Então você pode considerar adquirir o livro Vitória nos Desafios da Vida. Tem em formato impresso e também em formato digital, se você preferir, tá? E vai ser uma bênção para a sua vida também. O outro livro, que é o livro que eu pretendo ainda trabalhar em uma série aqui com vocês, o livro para mulheres, tá bom? O livro Guardadas pelo Amor, descobrindo a inexpugnável proteção divina, ok? Aqui eu falo para mulheres, ao coração delas, um estilo assim muito pessoal, para que elas possam compreender como elas são abençoadas por Deus, porque Deus tem um projeto de guardá-las, né, com muito mais propriedade. E também, para fechar aqui as indicações, os irmãos siameses, né? Temos aqui Proteção Divina no Curso da Vida, que é um comentário exegético profundo, aqui, olha como é que ele é grosso, tá vendo? Profundo. 346 páginas de puro suco do conhecimento bíblico profundo do Salmo 91, tá? Mais do que deixar a sua Bíblia aberta lá na estante, como o pessoal pelo menos fazia antigamente, né? Mais do que isso, você precisa compreender a mensagem que está aqui no texto. E para você compreender, esse livro aqui vai te ajudar muito. Ele vai te dar todas as informações em profundidade, baseado no hebraico, para que você entenda como o Salmo 91 determina, né, a mensagem do Senhor para a sua vida. É a mesma coisa aqui com o Salmo 23, o conhecido Salmo do pastor, né?
E você também vai conhecê-lo em profundidade com base na Bíblia hebraica. O Salmo 23 é um pouquinho mais fininho, né? Porque o Salmo 23 é menor. O Salmo 91 tem 10 versículos a mais. E olha como esses 2 livros aqui têm abençoado vidas, né? São os meus 2 livros mais abrangentes até agora, tá? Então, Proteção Divina no Curso da Vida e mais Revelações Originais do Salmo 23. Esse aqui é o último exemplar. Vou estar enviando hoje para o irmão do Nordeste lá que comprou, mas em breve também farei nova tiragem, tá? Então, você pode adquirir esses livros também, quem sabe, né, a versão digital para esse Natal ainda, né? E vai ser uma bênção para você. E esse aqui, o Salmo 91, ainda tenho bastantes exemplares ainda, tá bom? Faça contato pelo meu telefone, 021 998585402, aqui no Rio de Janeiro. Manda pelo WhatsApp o seu pedido e eu vou te dar as informações para você adquirir esses meus livros, tá bom? Muito bem, vamos fazer a oração agora e assim encerrarmos o nosso último estudo sobre vitória nos desafios da vida. Pai, eu te exalto por estar, ó Pai, junto com os teus servos nesse momento, nas primeiras horas dessa manhã, para estudarmos a tua palavra e termos, ó Pai, em profundidade conteúdo do que a tua palavra nos ensina. Nos abençoa com vitórias, as vitórias que o Senhor já nos tem dado, vitórias, ó Pai, ocasionais, que temos colecionado ao longo da nossa vida, e também, ó Pai, aguardamos em Ti o estabelecimento da nossa vitória final. Então, nos abençoa também nesse propósito, que sejamos achados dignos de serem inscritos no livro da vida do Cordeiro, e assim alcançarmos o céu, a vitória final, na Nova Jerusalém Celestial. Cuida de cada um de nós, nos abençoa neste propósito, abençoa o teu servo, pastor Aderson, a Cris, a Ágata, todos os irmãos da Igreja Congregacional de Aracruz, da minha igreja, a Igreja Congregacional de Niterói, Barreto, nos abençoe em tudo. Também peço a Ti, conforme o teu servo colocou aqui, pela Celeste, esposa do teu servo, pastor Benoni, que precisa da tua bênção para essa cirurgia. Que tudo seja uma bênção para a vida de tua filha neste momento. Colocamos as nossas vidas em tuas mãos, o nosso fim de ano, o nosso Natal, nossa meditação na próxima semana, quando já vamos pensando no Natal. Em Cristo Jesus, nós assim, ó Pai, exaltamos a Ti pelo nascimento de Cristo na cruz pelo nascimento de Cristo e também pela sua morte na cruz do Calvário. Cuida de cada um de nós, nos abençoa em tudo. Assim agradecemos a Ti e pedimos em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém, amém, amém. Deixa eu aparecer aqui. Show. Tenham todos aí um excelente dia. Deus abençoe a sua quarta-feira. Deus abençoe aí o restante do dia. Pastor Davidson, mais uma vez, coração grato, cheio de alegria por sua participação e contribuição. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Shalom a todos. Shalom. Muito bem, agora eu gostaria de ver a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.